fenômeno de migração de experiências constitucionais entre jurisdições foi catalisado a partir da segunda metade do século XX em reação a um plexo de elementos de natureza histórica, política e jurídica. O elemento histórico consistiu no recrudescimento do discurso dos direitos humanos. O elemento geopolítico, no apogeu do modelo constitucionalista americano desde o pós-guerra. E o elemento jurídico, na estruturação das cortes constitucionais das democracias liberais, que intensificaram as suas funções interpretativas e passaram a dialogar entre si com mais frequência. Na aula de hoje, iremos analisar um elemento histórico, bem como a construção do discurso dos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é um soft law. Não tem a força normativa, a cogência de um tratado internacional, mas representou um símbolo muito importante, político, não apenas para o direito internacional, como também para o direito constitucional. Nós podemos citar aqui diversos motivos para isso, mas eu vou colocar sobre a mesa apenas dois. O primeiro deles introjetou no discurso do direito constitucional a categoria dignidade da pessoa humana, e o segundo motivo trouxe um catálogo de direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, propriedade, de direitos civis e políticos de toda a ordem, que posteriormente foram acomodados, foram introjetados também nas constituições escritas nos 4 cantos do globo. Esses dois aspectos foram fundamentais, porque fizeram com que o globo, fizeram com que o mundo, as ordens constitucionais, falassem uma linguagem comum, a linguagem dos direitos. E é por isso que vários constitucionalistas, inclusive, dizem que nós temos o constitucionalismo global. Isso possibilita, inclusive, o discurso o estudo comparado do direito constitucional hoje em dia. Como nós temos categorias constitucionais padronizadas, ou pelo menos similares, através do mundo, tornou-se possível analisar de forma comparada como essa categoria se comporta em diferentes sistemas jurídicos, com suas especificidades, para entender melhor as nuances dessa categoria no próprio sistema jurídico de onde se faz a análise. A professora Vic Jackson, da Universidade de Harvard, fala que nós vivemos num paradigma do engajamento comparativo. O professor Mark Tushnet, também um baluarte do direito constitucional comparado, vai concordar, e nós podemos citar aqui centenas de autores que vão dizer que as ordens constitucionais operam funções semelhantes nos diversos ordenamentos jurídicos e, portanto, nós temos aí diversos motivos para estudarmos todas elas. Um estudo interessante é o do professor David Law, da Washington University em St. Louis. Ele tenta entender empiricamente a evolução e a ideologia desse constitucionalismo global. E ele nota, dentre as constituições ao redor do mundo, elas prevêem direitos comuns. Né? Um dos fenômenos que ele destaca é o Generic Rights Constitutionalism, ou seja, o constitucionalismo de direitos genéricos, em que ele vê que há várias constituições com experiências constitucionais muito distintas, porém prevêem os mesmos direitos. Esse paradigma do engajamento comparativo e de um constitucionalismo global é extremamente importante. No entanto, para que tenhamos um estudo comparado responsável e metodologicamente crítico, nós precisamos cotejar este conceito com outro conceito, que é o de cultura política. O professor Cass Sunstein, da Universidade de Harvard, traz um conceito interessantíssimo de cultura política. Para ele, todas as sociedades, no seu desenvolvimento, as pessoas precisam lidar com recursos escassos. Isso é natural. E na medida em que elas vão distribuindo esses recursos escassos, elas vão construindo valores, elas vão construindo a esfera axiológica de distribuição desses recursos escassos. E essa esfera axiológica é que constrói a cultura política de cada país. E, obviamente, as experiências de cada comunidade são distintas e as culturas políticas são distintas. E, obviamente,
esses direitos, esses catálogos de direitos, uma vez introduzidos nas cartas constitucionais de cada país, liberdade de expressão, propriedade, liberdade religiosa, vão receber conteúdos e significados e significantes de acordo com as experiências e as especificidades e os valores que essa cultura política lhes atribui. Eu acredito que a trajetória histórica percorrida pela nação e os eventos políticos marcantes, eles ressignificam esses direitos que, apesar de estarem sendo previstos em experiências constitucionais distintas, vão ter seus significados, sua extensão, seus limites e suas balizas interpretativas de forma muito diferente à luz da experiência constitucional da nação que ele se insere. Uma verdadeira fertilização cruzada, né? A fala do Gabriel em muito me remete à proposta de Dworkin. É impossível falar da linguagem de direitos hoje sem falar desse marco teórico. Então, dentro desse contexto do pós-guerra, de uma necessidade de repelir retrocessos, vem Dworkin com essa ideia de que direitos são trunfos, e trunfos na medida em que o seu núcleo mínimo está indisponível a deliberações majoritárias e que não deve ser contraposto nem mitigado por argumentos de política, manejados por forças conjunturais, sejam elas legislativas ou governamentais. Então, Dworkin tem também uma preocupação com a discricionariedade judicial, na medida em que ele enuncia que no direito não há ou não deveria haver lacunas. Então, diante de uma situação para a qual não há uma norma específica, o juiz deve se valer de argumentos de princípios, mas nunca de forma livre e desvinculada, sempre considerando a historicidade e a sistematicidade do ordenamento. Mas o arcabouço conceitual de Dworkin vai além, na medida em que ele propõe que direitos fundamentais são moral rights, ou seja, no momento de elaboração legislativa, você tem uma incorporação da moralidade institucional, da moralidade política, como uma forma de cristalizar o entendimento de sujeitos que vão reconhecer aqueles direitos na medida em que são livres e iguais. Então, eu acredito que Dworkin seja um exemplo interessante para o qual nós podemos abstrair o que significou a linguagem dos direitos, ou seja, uma defesa normativa dessas conquistas democráticas a nível local, como uma resposta aos incentivos da ordem internacional. Mais uma vez, acredito que poderíamos abstrair para entender como que essa linguagem de direitos foi incorporada pelas cortes constitucionais ao longo do tempo, especialmente no pós-guerra, né, no contexto norte-americano, que é considerado paradigmático para os estudos em direito constitucional comparado. Exatamente, Sofia. 1954, Estados Unidos, Suprema Corte, famoso caso Brown, caso paradigmático, importantíssimo, em que a Suprema Corte arroga-se na função previamente já estabelecida de ler comandos altamente abstratos da Constituição, naquele caso o princípio da igualdade, e dele extrair um direito concreto em prol de um grupo minoritário. Inaugura-se ali o Rights-Based Discourse, exatamente nos termos do que você descreveu, esse discurso dos direitos, e uma série de precedentes segue-se ao caso Brown na Suprema Corte norte-americana e numa linha bem progressista. O Warren Court inaugura esse Rights-Based Discourse no que é seguido e no que é copiado por diversas cortes constitucionais do mundo inteiro, cortes constitucionais essas que estavam sendo criadas, na maioria dos casos, nos 4 cantos do mundo, na Europa pós-Segunda Guerra, na África, pós-colonialização, estava sendo criado e posteriormente na Europa pós-socialista e, além disso, na América Latina pós-desmilitarização. Ou seja, o que nós observamos aqui é uma sincronicidade. Como que esse incremento do discurso dos direitos pode equivaler a uma expansão do poder das cortes? Mas essa expansão do discurso dos direitos não ocorreu de forma isenta de críticas. Talvez a principal corrente de contraposição a esse discurso, que é tão amplamente aceito no mundo inteiro, como já foi esclarecido por vocês, é a corrente do Critical Legal Studies, capitaneada principalmente pelo professor Duncan Kennedy da Universidade de Harvard. O professor defende basicamente que
o discurso dos direitos nada mais é que uma tentativa que foi adotada por diversos grupos políticos de todo o espectro político, tanto da esquerda quanto da direita, para objetivar interesses políticos subjetivos. Então, todos esses grupos passaram a utilizar essa estratégia argumentativa para, possuindo uma demanda subjetiva, traduzi-la em um direito mais amplo e imputável a todos, para, a partir desse direito jurídico estabelecido, imputável a todos, deduzir argumentativamente a obrigatoriedade do cumprimento desta demanda que era inicialmente subjetiva. O professor conclui, então, que o discurso dos direitos não foi uma ferramenta para garantir a maior concretização de liberdades e de agendas políticas, mas foi simplesmente uma nova forma de expressar essas pretensões que já ocorria anteriormente de modo diferente. Direitos, direitos, direitos. Nas últimas décadas, o direito constitucional, o constitucionalismo, viveu esse discurso, esse clamor dos atores políticos, dos movimentos sociais, do poder judiciário, do poder legislativo, da sociedade, dos cidadãos, por direitos. Hoje nós temos os direitos relativamente bem resguardados nas nossas cartas escritas, nas nossas legislações, mas nós temos descortinado uma realidade mais cruel. De um lado, nós temos direitos previstos, mas de outro, nós temos graves problemas de concretização com o qual o direito constitucional precisa saber lidar. Na próxima aula, nós vamos estudar exatamente esse gap entre direitos e concretizações, especialmente fazendo um link entre como essa situação revela-se um ingrediente na atuação das cortes constitucionais e também na judicialização da política. Como essa situação revela-se como um incentivo no agir estratégico de atores políticos para fomentar a judicialização da política nas democracias liberais. Até lá!